A palavra de Deus é semente, vai caindo. Foi escrita por diferentes homens e não conhecendo eles um ao outro. In different parts of the country, and not one word will condemn them. Em diferentes partes do país, e nenhuma palavra dela condena a outra. I dare anybody to come under the blood of Jesus Christ and claim any promise in there. Eu desafio a qualquer um a vir sob o sangue de Jesus Cristo e declarar posse de qualquer promessa ali. God's obligated to take care of it. Deus está obrigado a cuidar dela. But they won't do it. Mas eles não fazem isso. They'll come and say, oh Lord, I want to do something. Eles vêm e dizem, Senhor, eu desejo fazer algo. Give me a great gift, hallelujah, Lord, glory to God, I believe in God, hallelujah. Dá-me um grande dom, aleluia, Senhor, glória a Deus, eu creio que eu tenho, aleluia. It'll never work. Isso nunca funcionará. You might bring forth a lot of psychology, but it won't work. Você pode trazer um monte de psicologia, mas isso não funcionará. God's got to recognize that in people. God's got to do that. Deus tem que reconhecer aquele arrependimento. Deus tem que fazer isso. We can say a lot along that line, but I hope you're understanding. Nós poderíamos dizer muito quanto a esse tocante, mas eu espero que vocês estejam entendendo. But now they won't have the word rule over. Podem, mas agora eles não admitem a palavra ter controle sobre eles. I say, every one of you return back. You're baptized. Eu digo, cada um de vocês retorne. Vocês estão batizados errados. You're baptized in the Catholic Church. Vocês foram batizados na Igreja Católica. Who are you to tell us that? Not me, it's the word. Quem é você para nos dizer isso? Não sou eu, é a palavra. Well, I tell you, we believe, I don't care what you believe, it's what the Bible says. Porém, eu lhe digo, nós cremos. Não importa o que você creia, é o que a Bíblia diz. Well, we don't have to live by that. Mas nós não temos que viver de acordo com isso. You do not, or you're under the judgment of this Bible. Você faça isso ou você está sob o julgamento desta Bíblia. For whosoever shall take one word out of your head, one to it, the same will be taken out of part of the book of life. Pois quem quer que tirar uma palavra dela ou acrescentar uma a ela, o mesmo será tirado a parte do livro da vida. Let it be minister, clergyman, whoever he is. Seja ele ministro, clérigo ou quem quer que seja. You've got to come under the rulership of this word. For it is God. Você tem que vir sob o controle dessa palavra, pois ela é Deus. Bible says it's God. A Bíblia diz que ela é Deus. We won't have it rule over us. Nós não admitiremos que ela nos governe. They take their creeds and denominations. Eles tomam seus credos e denominações. And their little petty things that they believe in, and it's been adopted by councils of man. E suas coisinhas triviais nas quais creem e que têm sido adotadas por concílios de homens. And take it instead of God's word. E tomam isso ao invés da palavra de Deus. What did they do? They took a Barabbas, a fair. O que eles fizeram? Eles tomaram a Barrabás, um assassino. Not at the day of the first crucifixion. Ao invés do Filho de Deus no dia da primeira crucificação. And today they're taking some man's word, which is a lie and the way of death. E hoje eles estão tomando a palavra de algum homem, a qual é uma mentira e o caminho da morte. And refusing to take the way of life, God's word. E recusando tomar o caminho de vida, a palavra de Deus. I condemn this generation and die in the word of the Lord that they're wrong. Eu condeno esta geração, acuso-a na palavra do Senhor, porque eles estão errados. They're guilty of crucifixion, or trying to. Eles são culpados da crucificação, ou de tentar. Crucify the Spirit. Crucificar o Espírito. They call for revival. Everywhere. Eles pedem um reavivamento por todas as partes. How are you going to have a revival when the word itself can't work to the people? Como você vai ter um reavivamento quando a própria palavra não pode operar através das pessoas? I'd like for somebody to answer that for me. Eu gostaria que alguém me respondesse isso. How can you do when you deny the very revival itself? Como pode ser quando vocês negam o próprio reavivamento em si? Well, did the prophet speak of it? Forms of godliness. Bem falou o profeta deles, formas de piedade. Their own forms back there denied the word of life. Suas próprias formas do passado negaram a palavra de vida. Their own forms today deny the thing that can bring them a revival. Suas próprias formas hoje negam as coisas que podem
pode lhes trazer um reavivamento. Their creeds and forms. Yes, sir. Seus credos e formas. Sim, Senhor. They take the denomination and their creeds instead of the word. Eles tomam as denominações de seus credos em vez da palavra. And that crucifies his word and makes his word of no effect to the people. E isso crucifica a sua palavra e torna a sua palavra sem efeito para o povo. When they see the word of God so vividly in, quando eles veem a palavra de Deus tão vivamente, just plays itself. That God made the promise he would do this. And here. Graças a Deus. Deus abençoe cada um aqui presente nessa noite. Vamos colocar de pé. Ó Senhor, ouve a minha oração. Inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entre em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo nenhum vivente. Amém. Santo e amado Deus, te damos graça mais uma vez por estar aqui. Damos graça, meu Deus, pelo pastor, por sua família, pela viagem que fizeram e pelo culto que vamos ter esta noite, Senhor. Abençoe cada filho teu, ungindo os corações e os lábios, para que possamos te oferecer louvor e adoração e possamos receber a porção desta noite, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, nossas ofensas, e nos dê graça para continuar na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeja sentar. Vamos começar cantando o hino 238. 238. Que está em lá. Lugar de delícia. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti. Há perfumes a gozo exaltado, há delícias profusas ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto a Deus nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que findam-se aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, ao tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos o reino da luz, o amor protetor de Jesus.
Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura que de graça Jesus nos dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos escuta, nos ouve Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar hino de 251. 251. Está em sol. 251. Que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue sim verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vivi assim por ti, com dor, com desabor. Sim, tudo fiz aqui pra ser teu Salvador. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sofri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, em breve da vou dar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação dos altos céus, louvor. É livre meu perdão, é grande meu amor. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Amém. Vamos cantar o próximo hino já? 252, as bodas do Cordeiro. Está em Lá menor aqui. Se alguém quiser desejar ofertar, temos ali já uma vasilha. Muito em breve neste mundo, minha luta vai ter fim, encerrando a carreira, a fé guarda para mim, desde já uma coroa preparada já está, que o Senhor justo juiz a mim sei que dará, não somente a mim,
mas a todo que vencer, a coroa da vitória lá no céu vai receber, quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. A peleja é intensa, mas já chega ao seu final. Quando então vou receber o meu galardão real, lutarei varonilmente como um filho de Abraão, com a prudência de Davi e o valor de Gideão. Aproxima o grande dia, glorioso da vitória, quando o exército de Cristo será coroado de glória, quando a luta terminar e a espada eu guardar. Vinho e pão quero tomar lá nas bodas do Cordeiro. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar um corinho antes de nós começar a palavra? Graças a Deus. Manifesta. Corinho número 15. Sem fá. Partimos com a mensagem. Se há um rio que flui do meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existe as águas que não se acaba aqui, sim, há um rio que corre sem parar. Se há um rio que flui do meu viver, há uma fonte que não deixa secar. Se existe as águas que não se acaba aqui, sim, há um rio que corre sem parar. Amém. Graças a Deus. Vamos abençoados. Vamos colocar de pé. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente
Celestial, Sim, Jesus. nesta noite nós chegamos em Sua presença. Amém, Jesus. Queremos permanecer nela Sim, meu Deus. e pedimos que a unção dos céus possa descer, ó Pai, neste pequeno Amém. lugar, nesta Aleluia. casa, aonde nós dedicamos esse tempo ao Sim, Senhor. meu Deus. Muito obrigado. Ainda é permitido, o Senhor nos permitiu Sim, por isso. Jesus. Pai. Graças te damos, ó E Deus. nós te damos graças e Muito se alegramos obrigado. por isso. Sim, Jesus. Pai eterno, perdoa os nossos pecados. Sim, Senhor. Toma-nos pelas suas mãos, ungindo os nossos corações e os nossos Amém. ouvidos, Sim, meu Deus. para que realmente, ó Pai, possamos estar naquela atmosfera celestial, Sim, meu Deus. onde o Senhor tem liberdade de falar, Amém. onde o Senhor tem liberdade, ó Pai, de nos corrigir, Sim, mas meu nós Deus. sentimos a Tua presença e saímos recompensados. Amém. Pai. Graças te Fortaleça a cada um que aqui Sim, está. Jesus. Fortaleça-nos, ó Pai, Amém. e que as bênçãos possam sair deste lugar Sim, e aí meu Deus. ir por onde andamos. Amém. Sim, ó Pai, que isso possa ir através da internet, Sim, meu aonde o Deus. Senhor colocar. Ó Pai. Amém. Nós colocamos esses irmãos em Suas mãos, Sim, meu esta Deus. casa, porque nos é esta cidade em Suas mãos. Sim, Pai. Jesus. Que a Sua obra possa ser guiada pelo Amém. Senhor. Assim seja. Senhor, nós pedimos a Tua presença. Sim, meu Pai. Somos meros mortais. Amém. É verdade. Mas se o Senhor ungir-nos, ó Pai, grandes coisas o Senhor Amém. pode fazer em nossos meios. Aleluia. Pois Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Ser conosco, Graças Deus. te damos. Nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Gostaria de ler 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 6. Não sei se nós vamos, no decorrer da mensagem, chegar onde o profeta menciona estas escrituras, mas vamos usar a escritura que ele usou para pregar a mensagem Homem Chamado por Deus. Amém. Diz assim a escritura: Sucedeu que, quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Podeis vos assentar? O Senhor abençoe a leitura de sua palavra. Eu gostaria de acrescentar a essa escritura, ler a escritura de Efésios capítulo 4, versículo 1, onde diz assim, Paulo diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. E eu gostaria de fazer esta pergunta aos que nos ouvem e que nos ouvirão. O que estamos fazendo com o chamado de Deus
em nossa vida. Porque Paulo aqui nos adverte, dizendo para andarmos como é digno da vocação com que foste chamado. Aqui você vai lendo, ele vai dizendo que Deus deu dons aos homens, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, para o aperfeiçoamento do corpo da igreja. Mas cada pessoa, ela tem um chamado de Deus para alguma coisa, para vir ao Senhor, para ali receber e lhe servir. É um chamado. Não quer dizer que toda pessoa que vem a Deus tem que pregar como pastor. E são dons que Deus estabeleceu na igreja e deve ser respeitado e deve ser seguido. Mas cada pessoa que vem para o Evangelho, ela tem um chamado, nem se for apenas para escutar e obedecer a palavra de Deus. O que é que nós estamos fazendo com esse chamado que Deus tem feito em nossas vidas? Nós temos atendido a Ele? Temos obedecido este chamado? Num tempo como este que estamos vivendo, onde muitos estão trancafiados em suas casas, e nós estávamos comentando isso, deveria dar desespero nas pessoas para achar um lugarzinho aonde podem encontrar um Deus. Amém. Isso são prerrogativas, são apenas sinais que nós estamos chegando no fim do tempo, nos fins do tempo, porque isso é promessa da Bíblia. Eu tive que escutar, e a gente escuta cada coisa dizendo que mas a Bíblia, você crê literalmente na Bíblia? Tem uns textos na Bíblia que é um absurdo você crer. Você tem que... Eu creio em Deus, mas não desta forma. Como não devemos crer num Deus? Tudo o que tem dito, por mais absurdo que pareça, tem acontecido. As profecias estão se cumprindo, os países estão se quebrando, o mundo cada vez mais está dependente de se vender por algo para que possam abastecer ele de dinheiro. Isso por quê? Porque tem uma profecia, tem algo que Deus disse que o mundo passaria por isso, por peste, fome, e a igreja tem que controlar este mundo através do dinheiro. Então isso para nós não deveria ser surpresa. Não deveria ser surpresa. Isso deveria deixar mais cristão. Isso deveria... Aqueles que estão no caminho deveriam estar alegres, porque o fim está vindo. Olha, irmão, essa nação inteira ela não vai se converter a Deus. Mas bom que fosse. Porque quando Deus chamou Jonas para pregar para os ninivitas, a promessa era que se eles não se arrependessem, Deus ia destruir aquela cidade. A promessa era: vá lá, porque dentro de 40 dias eu irei destruir aquela cidade. Aquele povo se arrependeu, se vestiram de saco, e Deus retirou a ira dele e não condenou aquela cidade. Se esse povo inteiro clamasse ao Senhor, com certeza nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. Em Israel, enquanto ali no Egito, enquanto as pragas caíam no Egito, na parte de Faraó e do seu povo, ali na parte de Israel, praga não chegava. Enquanto era escuridão lá, ali estava dia. Enquanto tinha rãs lá no Egito, na parte de Israel não tinha nada. Enquanto o anjo da morte passava no Egito, na parte de Deus, dos filhos de Deus, eles estavam protegidos, estavam trancafiados também. Mas ali tinha um sinal na porta. Ali. A morte passava por cima deles e ia lá no Egito, mas não podia entrar aonde tinha o sinal. Amém. Aonde tinha uma casa reservada para Deus. Deus. Provando que Deus cuida do seu povo. Graças a Deus. E hoje não é diferente. Amém. O profeta de Deus, nessa mensagem, ela não tem parágrafo, irmão. Eu acho que deve ter sido um erro
impressão, eles esqueceram de colocar os parágrafos. Mas na página 1, eu classificaria como se fosse o terceiro parágrafo aqui. O profeta diz assim: e você sabe, você tem que gastar um pouquinho de tempo. Nós temos que gastar um pouquinho de tempo. E devia ser mais. Ele falou: e você tem que gastar um pouquinho de tempo com o Senhor. Amém. Daí, entre parênteses, ele coloca aqui: e devia ser mais. Amém. E você sabe, você tem que gastar um pouquinho de tempo. Parei nisso aqui. Nós temos gastado um pouquinho, até um poucão de tempo, mas será que é com o Senhor? Nós estávamos comentando e a era é esta. Deus nos coloca em dificuldade e a era é tão terrível que você ainda assim, em dificuldade, não consegue reunir forças para dobrar os seus joelhos e pedir ajuda dele. É verdade. Então Deus tem que arrochar um pouquinho mais. Meu Deus do céu, que hora que estamos vivendo. O profeta, isso em 50, eu não lembro que ano, mas 56, 58, eu li uma mensagem. Eu não vou arriscar, mas eu acho que Deus prova a sua palavra. Eu não lembro a mensagem, mas ele fala: Deus está pronto para levar a noiva, e a noiva não está pronta para ser levada. Ele fala: Deus estava pronto para levar o Israel à terra prometida antes dos 40 anos, mas Israel não estava preparado. É verdade. Meu Deus, não precisava eles ter ficado 40 anos, mas no deserto, mas por causa da incredulidade, por causa do esfriamento, eles teve que morrer aquela geração inteira. Porque o profeta fala: Deus terá uma noiva. Amém. Não importa se ele tem que destruir aquela nação ou não. Ele chegou a falar para Moisés: sai da frente que eu vou destruir toda essa nação. E vou começar outra a partir de você. Moisés se pôs na frente representando Cristo e Deus não pôde passar por cima de Moisés. Mas mesmo assim, aquele povo que blasfemou no deserto, eles caíram no deserto. E mais para frente nós aprendemos pelo profeta desta era que eles morreram no deserto não foi só uma morte física, mas foi uma separação de Deus. Por quê? Por causa da incredulidade. Pecado contra Deus é incredulidade. E Deus não suporta isso, não aceita isso. Não, um povo que viu a mão de Deus ali no Egito, da forma que viu, Deus desgraçou com a nação do Egito por causa de Israel. Deus abriu um mar vermelho na frente deles por causa de Israel. Eles viram a coluna de fogo guiando eles. Eles viram a nuvem guiando eles. Não tinha como duvidar. E mesmo assim eles duvidaram de Deus. É verdade. E hoje não é diferente. A mesma coluna de fogo que guiou o povo de Israel através daquela mensagem profética de Moisés, ela tem guiado o nosso povo. E a maior prova disso é que ela desceu em 51, foi 51, naquele quadro lá que está lá em Washington, através da cabeça do nosso profeta. Mostrando o quê? Que ali era o mesmo ministério, é o mesmo ministério guiando a sua igreja. Amém. Vendo, as pessoas viram os milagres, viram pernas sendo feitas na plataforma, olhos serem criados na plataforma, e mesmo assim não creem. Viram, mas você tem que levantar a mão para os céus, porque Jesus olhou para Tomé, acho que foi Tomé, que ele diz assim: porque visto cresce, mas bem-aventurados são aqueles que não veem e creem. Você não viu, mas você crê. Se você não faz isso, você pensa, a gente tem que gastar um pouquinho de tempo com o Senhor. Se você não faz isso, então você não vem à reunião com o frescor do Espírito Santo. E aí, o diabo ele sabe o dia do culto,
É o dia que Ele te coloca mais atarefado. É o dia que Ele te enche de coisa para você não entrar na atmosfera do culto. O culto começa antes. Começa na sua casa. Você tem que tirar aquele dia consagrado para o Senhor. Porque é ali que começa. O profeta também fala, e quando você entra como tem sido hoje, aonde isso tem sido apenas um grande tumulto, agito, algumas vezes fica um tanto difícil para mim entrar, evitar de estar apenas um pouco incomodado, enérgico, você vê, e ficar inquieto. Quando eu faço isso, então simplesmente não consigo encontrar o Espírito Santo em nenhum lugar nisto. Aquela agitação. Deus tem que nos separar. Nós temos que ter o nosso momento. A gente tem um defeito, isso aí eu falo que é uma dificuldade. Às vezes nós estamos tirando um tempinho para Deus, com a família, e chega a gente em casa, a gente para o que estamos fazendo e vamos atender as pessoas. Deveríamos fazer diferente. Que bom que você veio, mas agora é o horário do nosso culto. Ou é o horário que nós estamos discutindo, você quer participar? Ah, eu quero. Então você é bem-vindo. Se você não quer participar, então volta para hora. Nós deveríamos fazer isso. É uma questão que nós temos que nos corrigir. Por que nós temos que parar de fazer o nosso culto para atender as pessoas? Essas pessoas chegaram nesta hora sem avisar, então elas têm que se submeter ao que está acontecendo na casa. É verdade. Nós temos que aprender. Nós temos que gastar um pouquinho mais de tempo com Deus. Amém. Porque pior do que você não ter companheirismo com as pessoas da igreja ou com o povo de Deus, é você não ter companheirismo com Deus. É verdade. Porque senão nós vamos se tornar formais, nós vamos ter nossas reuniões, aquilo vai virar uma rotina. Mas nós vamos ter a comunhão, a intimidade que cada cristão deve ter com Deus. No que você está gastando o teu chamado? A agitação, ela nos tira, ela impede de encontrar Deus. Nós temos que, às vezes, ficar quietos e falar com Deus tranquilo. Amém. Eu estava lendo aqui na parte da oração, na página 3, no último parágrafo desta mensagem, e o profeta falando dos muitos que não puderam entrar naquela igreja. E vinham porque não cabia, a igreja era pequena. E ele dizendo, enquanto nós vemos o povo se esforçando para entrar, muitos querendo entrar e não podiam. Ele falou, em pé junto às portas, que centenas se foram desta igreja. Dizendo que muitos saíram, não quiseram. Mas há outros querendo aquilo que as pessoas rejeitaram. Isso nos faz lembrar de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nos dias quando Ele nos visitou aqui em forma de carne, a multidão era tão grande, eles nem sequer podiam chegar até Ele com um homem e tinham de trazê-lo por através do teto do edifício. E nós oramos, Deus, que esta noite cada um que tenha tido de se esforçar desta maneira para entrar, seja recompensado como aquele homem foi. Se esforçou para chegar a Jesus. Se esforçou para ir na reunião de Jesus. E na outra mensagem, que foi lida a última vez, a presença de Deus não reconhecida, o profeta fala, em muitos nem cruzam a rua para ir à casa de Deus. Verdade. Que Deus possa nos dar em desespero. Amém. Para nós buscar
a vontade do Senhor. Amém. Que assim seja, Senhor. Deus pode fazer isto. Ele sabe como tratar com cada um. Ele é respeitoso. Ele faz o convite. Mas se é seu, se é dele, ele sabe aonde apertar a coisa. Amém. Ele sabe aonde tem que chegar. Porque ele não pode perder o que é dele. Jesus disse que nenhum daqueles que era dele chegou, Jesus lançou fora. Mas você sabe que quando Jonas recebeu o chamado, a comissão, e ele quis fugir da comissão de Deus, porque era ele que tinha que ir lá pregar. Não era o mais instruído, alguém mais formal, era Jonas que tinha que ir lá. E Jonas fugiu e pegou o navio para ir para Tarsis. De repente o mar começou a se levantar, se revoltar, e o barco começou a querer afundar. E o profeta disse: Deus estava no barco, Deus estava na onda, Deus estava na baleia, porque Deus foi atrás de Jonas. Amém. E Deus sabe como ir atrás dos seus. Glória a Jesus. Você não foi, mas é só para me voltar à casa de Deus, eu não vou fazer diferença nenhuma. Não, se Deus te chamou, Ele te quer ali, Ele sabe como ir te buscar. Amém. Glória a Deus. Ora, nós ouvimos a este clamor no rádio, em diferentes lugares. Em diferentes lugares, vindo de corações sinceros. Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. E às vezes o que nós precisamos é de não só um reavivamento na igreja, mas um reavivamento nosso. Deus tem que nos animar novamente. Amém. Porque nós vamos se esfriando, e aquilo vai cauterizando a nossa consciência e aquilo se torna uma normalidade. Indiferente com as coisas de Deus. Nós temos que entrar nesse clamor. Senhor, reviva a minha alma. Amém. Devolva-me o gozo da salvação. Aleluia. Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. E de cartas de cristão ao redor do mundo, nós ouvimos a esse clamor. Enquanto muitos têm tido a oportunidade de receber a palavra de Deus, outros estão em lugares que nós não podemos chegar lá, clamando para o tempo de liberar, para que nós possamos ir lá levar a palavra de Deus. É verdade. É aquilo que Jesus falou, que os ninivitas se levantarão contra este povo e testemunharão contra ele. Aquela rainha que cruzou o outro lado da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Porque hoje a palavra que nos foi dada é maior do que Salomão. Aleluia. E o profeta chega a falar, é maior do que a de Jesus daqueles dias. Porque ele disse que quando o Espírito Santo viesse, não seria permitido blasfemar contra o Espírito Santo, como falaram de Jesus Cristo. E hoje o que é que vem sobre a igreja? É o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Senhor, dá-nos o reavivamento em nosso tempo. E da cartas de cristão ao redor do mundo, nós ouvimos esse clamor. Isto faz algo em seu coração. Isso é inspirador, é edificante, é vivificante para a alma. Ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. E Deus tem feito uma promessa. Se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente e orar, então do céu ouvirei. Amém. Que é chamado pelo meu nome. Você recebeu este nome. Amém. Foi batizado no nome de Deus, Senhor Jesus Cristo. E assim, nós
esta noite queremos pensar nisso e lembrar que no meio de todo esse clamor, Deus não pode enviar um reavivamento até que Ele tenha homem em condições para tomar isto. Tem que estar nas condições de Deus. Amém. Um dia eu vou. Você tem que se preparar para receber. É verdade. Ele. Amém. Venha como está, mas você não vai ficar como está. Você não pode ficar como está para receber. Nós não podemos ter um reavivamento até que nós obtenhamos homem chamado por Deus, homem treinado por Deus, que não seja treinado ali nas escolas de teologia e de educação, mas rigoroso homem de fé que Deus tenha educado na escola do seu treinamento rigoroso. Homem que não tenha medo de enfrentar o fogo, homem que tenha vindo à presença de Deus e conheça o seu poder, e conheça a sua onipotência, e conheça seu poder de cura. Algum homem que seja treinado para conhecer o Deus vivo. Está tudo bem treiná-los pela palavra, mas a letra mata e o espírito vivifica. Amém. E antes que nós possamos ter este reavivamento, Deus tem de chamar fora e treinar o homem para levar esta mensagem. E eles não se importam com o que a oposição seja. Eles estão querendo ir para a fornalha de fogo em derrota ou para a cova dos leões, ou seja, onde for. Eles estão prontos para ir, porque eles têm estado na presença de Deus e sabem que Ele é. Quer isto seja para a vitória ou derrota, eles ainda permanecem os mesmos. Amém. Um homem treinado por Deus. Aleluia. Não importa se nós vamos para a derrota ou para a vitória. Se estamos na direção de Deus, nós ainda permanecemos. Amém. Graças mesmo. a Deus. Aleluia. Esse é o tipo de treinamento que Deus faz ao homem. É muito estranho em pensar que Deus faria isso. Que Deus treina seu homem, assim, porém, Ele o faz. Sabe? Nós temos uma velha canção que nós cantávamos. Alguns através das águas, alguns através da correnteza, alguns através de profundas provas, mas todos através do sangue. Amém. Deus guia o seu povo através de grandes provas para purificá-los. E muitas vezes isto leva anos para fazê-lo. E quanto a mim mesmo esta noite, eu creio que agora mesmo Deus está treinando tal homem para encarar a linha de frente. Homens que estão sofrendo e que às vezes estremecem desde os seus pés. Algumas vezes parece que a coisa toda está caindo, mas ainda no meio disso tudo eles conhecem aquele Deus vivo e mantêm suas faces para frente, mantêm-se movendo. Aí, uma coisa que me chamou a atenção, e muita gente orando por um reavivamento. E eu fico pensando se algumas vezes, se aqueles que estão orando, se suas próprias orações não obstruem as fontes de bênção. As nossas orações atrapalhando as bênçãos de Deus para nós. Por quê? Estamos orando errado? Quando eles estão covardes e com medo de confiar em Deus. Não pensa que os apóstolos saíram pregando. Eles estavam com medo. Eles andaram com Jesus. Não basta apenas conhecer esta Bíblia. Não basta apenas se simpatizar ou estar em corpo presente na casa de Deus. Eles, enquanto não receberam o Espírito de Deus, eles não tinham coragem de sair para fora.
Quando eles estão covardes e com medo de confiar em Deus, com medo de tomá-lo em sua palavra, com medo de crer que ele ainda vive hoje. Quando sua Bíblia claramente diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Com medo de crer na palavra de Deus. É verdade. Porque se é um tempo que nós precisamos de crer e não duvidar que ele vai nos sustentar, é agora. Amém. Mas para isso nós Aleluia. temos que entregar tudo o que temos a ele. Amém. Nós precisamos que nos esvaziar. Amém. Aleluia. Bom, Glórias a Deus. temos, além de ser treinado por Deus, o que nós temos que fazer é se esvaziar. Porque como é que um copo cheio, às vezes nós vemos na casa de Deus, nós estamos cheios. O melhor lugar que você deve vir é na casa de Deus. Mas um copo cheio recebe as bênçãos de Deus, mas aquelas bênçãos não entram e não ficam lá, porque ela se derrama. Porque está cheio. Deus teve que esvaziar Moisés por 40 anos para depois poder encher novamente. Então você vem à casa de Deus. Você vem para receber as bênçãos de Deus. Mas não fique cheio como você veio. Se esvazie no altar de Deus. Amém. Então Deus pode te encher com o teu Espírito Santo. Do contrário, as bênçãos vão cair. As bênçãos de Deus sempre estão caindo. Mas em copo cheio elas caem para fora. Vai transbordar. Mas primeiro você tem que se entregar. Amém. A única forma de se esvaziar é se entregar a Ele. Aleluia. E falar, faça de mim o que quiser, Senhor. Não adianta achar que nós estamos indo na igreja e vamos conseguir se conciliar com as coisas do mundo. Se tem uma coisa que Deus não divide, o que é dele. Amém. Não tem um pouquinho, mas eu vou fazer só um pouquinho disso. Não, é 100% dele. Amém. Aleluia. O irmão que pregou lá, o pastor Silvio que pregou no último encontro, ele diz, Deus não divide a sua honra com ninguém. Nem com pastor, nem com profeta. Ele não divide a sua honra nem com profeta. É tudo dele. Amém. Ai daquele que se jactanciar-se, achar que é alguma coisa, porque tem uma boa congregação diante de Deus, do povo, achando que aquilo foi o trabalho dele. Não, é a graça de Deus através dele. Amém. Do contrário, nada disso aconteceria. É verdade. Nabucodonosor, quando achou que era alguma coisa, porque Deus tinha abençoado ele, tinha dado os reinos para ele, Deus pegou e mandou ele pastar 7 anos lá, como um animal, para ele reconhecer que tudo é dele. Pilatos, quando chegou para Jesus, dizendo, eu tenho poder para te livrar disso. Jesus olhou assim, nenhum poder é permitido a você, porque meu Pai te deu essa permissão. Se ele não permitisse, você não teria esse poder. É verdade. E a primeira coisa, quando nós subimos um pouco a mais, nós achamos que estamos fazendo grande coisa. Não. É tudo a graça de Deus. Amém. Aleluia. Deus não chama, muito raro, um homem inteligente, educado, intelectual. Eles cumprem o seu papel. E eles são grandes homens, mas geralmente quando Deus quer o serviço feito, Ele obtém alguém que mal conhece o seu abecedário, esquadrinha as escrituras, olhe através das histórias. Homens que significaram algo para Deus não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas um desejo em seus corações de servir a Deus. Apenas aquilo nós podemos aplicar ao ministério, sim, mas isso aqui, apenas um desejo de servir a Deus. Se tem esse desejo, boa coisa. Já é uma coisa, é um clamorzinho ali. Mas é Deus chamando, mas será que você está dando atenção para este clamorzinho? O profeta, Deus disse, Jesus disse, quem busca, acha. Amém. Você começa a procurar coisa, você vai achar aquilo. Porque tem um clamor ali. Amém. Eu fico às vezes abismado
com pessoas que, da própria família, tá tudo bem, mas se escuta falar de um exame que nunca ninguém pediu na vida. Nunca nenhum médico falou perto de você, mas você ouviu que é bom. Ah, mas vai que eu tenho aquele problema, eu vou lá procurar. Fica procurando pelo em ovo. Mas uma hora pode ser que ache. É verdade. Fica clamando, parece que tem gente que quer ficar doente para se vitimizar, parece que tem que achar que é o importante. Mas tá tudo bem, você tem que fazer os exames periódicos, mas não fica procurando coisa. Ah, mas eu vi aqui na internet, o Dr. Google agora, né? Isso tende muito. Agora a primeira coisa vai ficar procurando coisas. É verdade. Porque em vez de ficar preocupado com isso, por que não entregar o caminho a Deus? Ninguém está falando para você não ir no médico, mas tem gente que já chega, é professor do médico, já sabe o que tem que o médico tem que pedir. Mas você não pediu isso para mim aqui, ó, você tem que pedir isso aqui. O médico às vezes fica olhando. É que você quer então? É verdade. Que isso? Vamos procurar as coisas de Deus e descansar. Amém. Aleluia. Esquadrinha as escrituras. Olha através. Ele obteve o lavrador, o pastor de ovelhas, o pescador, o caçador, aqueles que viviam na natureza, naquela tranquilidade, a quietude da natureza. Lá Deus podia falar-lhes e a esse é quem ele chamou. E se eles verificarem que quando ele confere o chamado a um grande intelectual, aquela pessoa finalmente retorna às concepções intelectuais e pouco depois, quando se trata da operação do extraordinário, ela está demasiado atrapalhada com as pessoas do mundo para aceitar tal coisa. Portanto, ele finalmente tem como resultado uma denominação e vai embora e cria um ministério. E isso está bem, e eu não tenho nada contra essa pessoa que desejasse fazer isso. Mas quando Deus se prepara para fazer algo nos domínios do sobrenatural, ele geralmente obtém um homem em que ele possa depositar a sua confiança e o unge e o envia. E ele é destemido no trabalho. Amém. Esse é o tipo de homem de que nós necessitamos hoje. Não homem culto e polido, mas homem que conheça a Deus do poder de sua ressurreição. Amém. Conhecer Deus do poder de sua ressurreição Aleluia. é só se você receber o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Por exemplo, Glória a Deus. e aí ele vai entrar com Moisés. Teve que treiná-lo, teve que esvaziá-lo. Deus quer treinar. Quer coisa melhor do que ser treinado por Deus? Aleluia. Todo mundo fala, é bom, é gostoso, treinado pelo Criador, pela perfeição. Mas sabe, ele não usa as coisas mais modernas do mundo, não. Meu Deus do céu, o sacerdote tinha tudo lá. Moisés tinha a ciência do Egito, e a Bíblia diz que ele foi treinado em toda a ciência do Egito. Olha, e pelo pensamento humano, para libertar Israel, era muito mais fácil ele se tornar faraó. Quando ele fosse faraó, ele libertava o povo. Ele era faraó, mas Deus não quis assim. Glória a Deus. Falou, não é pela forma humana. Quando Moisés achou que era uma coisa e podia fazer, ele foi lá e matou o egípcio. Saiu corrido, perseguido. Mas ele teve que ser tratado com Deus. Falou assim, ó, você não vai com a sua inteligência, você não vai com o seu poder militar, você não vai pela hierarquia humana, você vai pelo meu poder e da minha forma. Como? Amém. Vem aqui no deserto. Primeira coisa, Moisés desaprendeu a falar. Você pega as escrituras, a Bíblia diz, ele fala, mas eu não sei nem falar. Mas o homem que estava falando isso era para ser o próximo faraó do Egito. Um dos homens mais inteligentes da terra. Deus fez ele desaprender. Voltou, em vez de voltar com uma tropa de exército, voltou em cima de não sei se é um jumento, alguma coisa, uma vara seca.
mas cheio do poder de Deus. Amém. Paulo foi chamado para o ministério, mas é treinado lá dentro com o sacerdote, aos pés de Gamaliel, erudito, mas quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, teve que ir lá para o deserto. Lá, esqueça aquilo que você aprendeu no seminário. É lá no deserto que eu vou falar com você. Amém, Jesus. Ele, 3 anos e meio, recebendo a revelação de Jesus Cristo. Aleluias. Não aprendeu de homem algum. Tanto é, nós vamos ler a escritura aqui. Porque o que eu recebi do Senhor não foi que recebido pelo homem, mas do Senhor. Chegou com tanta convicção no que ele pregava, ao ponto dele falar: se um anjo do céu descer, ou eu mesmo voltar atrás do que tenho falado, dizer contra o evangelho que eu tenho ensinado, ele é maldito. Se um anjo é maldito, se falar contra isso, imagina os homens que têm rasgado as cartas de Paulo. Aonde a mulher não pode pregar, aonde as vestimentas têm que ser decentes. Mas Deus quer o coração. Mas entrega o seu coração a Deus para ver se você fica vestido da forma que se vestem hoje. É verdade. Entrega o seu coração a Deus para ver se você continua se comportando da maneira que se comportam. É verdade. Você não vai nem querer saber disso. O irmão Branda pregando naquela reunião onde tinha aqueles nativos, os quais não sabiam nem a mão direita e a mão esquerda, mas estavam nus, porque eram homens nativos do mato. Quando o Espírito Santo caiu sobre eles, e não precisou muito, nós se esforçamos para as pessoas virem a Deus, mas ali não precisou muito, ele apenas aconteceu um milagre na plataforma. Milhares levantaram a mão e receberam o Espírito Santo. Os relatos que nos são informados é que aquelas mulheres que estavam nus saíram se cobrindo, porque perceberam que estavam nus sem ninguém falar nada para elas. E no outro dia estavam todas vestidas. Aleluia. Não precisou de um sermão. Mas as pessoas têm medo de receber o Espírito Santo. O profeta nos tem falado, precisamos de homens que não tenham medo de receber, de ser treinados por Deus. Amém. E as pessoas têm medo de receber o Espírito Santo, porque as atitudes irão mudar. Você terá coragem de agir como um cristão na frente dos colegas. E isso é estranho para o mundo. Isso te põe à parte. As pessoas se afastam. É verdade. Não é fanatismo. Isso é apenas a santidade de Deus. Amém. Aleluia. Mas Glória a Deus. mas é aquilo que o salmista diz. Aquele que, quando se entrega a Deus, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. Amém. Por longos dias. Aleluia. Tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Aleluia. O meu cálice transborda. Glórias a Deus. Às vezes nós ficamos muito tempo sem ler esses salmos. Salmos acostumados. Mas isso aí é repetir, decora e salteado. Mas começa a entrar na presença de Deus. Veja a inspiração. Olha, Davi, para chegar a escrever isso, ele passou pelo leão, ele passou pelo urso, ele lutou contra o gigante, que o exército inteiro estava com medo. Ele sabia do que ele estava falando. Ele sabia, ele podia falar: meu Deus, você quer coisa melhor do que o Salmo 23? Mas você só repete, isso é coisa já todo mundo conhece. Mas o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Só esse versículo aqui deveria ser, deveria nos
nos tranquilizar o resto das nossas vidas. Amém. Esse salmo não pode se esquecer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará num dia como esse. Amém. Mas será que Ele é o nosso pastor mesmo? Será que você tem Ele como seu pastor? Aleluia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E será que nós estamos sendo pastores de ovelhas também? Porque o pastor não abandona a sua ovelha. Isso aqui está nessa mensagem. Você vai vendo a forma que Davi correu atrás da ovelha. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém, Jesus. A tua vara, quer dizer que não é só alegria, né? A tua vara, o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Agora, nós já passamos da hora. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Enquanto estamos aqui, muitos não querem nem estar na casa de Deus. Como é que vai habitar? Elas nem aqui na casa de Deus querem habitar. É o contraste. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. O profeta vem falar, olha, se Deus tirar a mão de misericórdia, nós vamos fazermos pior. É verdade. Mas, ó Deus, tenha misericórdia de todos que nos rodeiam. Jesus. Amém. Aqueles que são para ser salvos, que sejam salvos. Amém. Que venham ao conhecimento da verdade. Ele ora no começo dessa mensagem, salve aqueles que estão para ser salvos. Curem aqueles que estão para ser curados. Amém, Jesus. Que assim seja. Assim seja. Vamos colocar de pé. A graça de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Olha, porque eu recebi do homem, não. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. São João, capítulo 13, versículo 4.
Levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Versículo 12. Depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamai mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não é bem-aventurados sois se sabeis, mas sim se as fizerdes. Amém. Não adianta conhecer e não fazer. Bondoso Pai Sim, Celestial, Jesus. como acabamos de ler, Pai, que cada um possa vir com reverência e ter temor disto, ó Pai. Sim, Jesus. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E nós não pregamos o Evangelho, ó Pai, querendo que as pessoas sejam condenadas, mas sim que sejam libertas. Amém. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe esse símbolo, o teu sangue representado pelo vinho e o teu corpo representado pelo pão. Nós o consagramos para este serviço. Ó Pai. Amém. Também, ó Deus, mais uma vez nós clamamos pelas almas, Pai. Sim, Jesus. Que as pessoas possam chegar, aqueles que estão querendo, mas não têm força, Pai, Sim, meu recebam a injeção de ânimos para poder chegar Amém. até esta mesa. Deus. Sim, meu Deus. Sejam libertos pelo poder da palavra de Deus. ó Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua graça. Amém. Amém. E tendo dado graça, partiu. Vamos cantar em 196. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com
celestial maná, que de graça Deus te dá, bem faminto tua alma saciar. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vem cear. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, é Jesus quem os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje mesmo tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, bem faminto a Jesus vem cear.
pé. Inclinar as nossas cabeças. Bom, Pai, Sim, Jesus. obrigado por este bom tempo Amém, Jesus. e por este momento, ó Pai, Sim, meu de Deus. ceia que o Senhor nos permitiu. Amém, Jesus. Sela tuas bênçãos aqui em cada Amém. coração. Que isso seja uma confirmação da tua palavra sendo cumprida. Amém, E Jesus. com temor, ó Pai. Sim, meu Deus. Seja não um ritual, mas sim algo que simboliza que o Senhor tem tido comunhão com o seu Amém. povo, Sim, com esta Senhor. casa, com este irmão. Amém, Jesus. Nos abençoe, Pai. Abençoa. Nos abençoe a cada um. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Sim, Jesus. Amém. Amém. Graças do Senhor seja com Amém. cada um. Abençoe um ao outro e até o terceiro sábado, se Deus nos permitir. A palavra de Deus